Se você já ouviu alguém dizer que você não poderia parar de consumir carne porque há nela algum componente que não é encontrado em nenhum outro alimento, muito provavelmente esta pessoa estava se referindo à vitamina B12. Agora, será que essa pessoa está correta? Será que realmente precisamos consumir carne para obter a vitamina B12? É isso que a nutricionista Fabiana Hashimoto contará para a gente hoje. Fabiana é bacharel em nutrição pela Unesp, pós-graduada em medicina e nutrição vegetariana e mestranda em alimentação e saúde na Universidade de Padova, na Itália. Eu sou a Ariadne, do canal Ariadne Entrevista, onde você encontra conversas sobre os principais desafios deste século. E sim, reduzir e até mesmo eliminar o consumo de produtos de origem animal é um dos principais desafios deste século. Hoje o nosso tema é sobre B12 e para que possamos esclarecer algumas confusões que permeiam este assunto, eu penso que é importante a gente entender o papel que a B12 desempenha no nosso organismo. Qual é a função e a importância que a B12 tem para o corpo humano? Bom, a B12, ela desempenha vários papéis importantes no nosso corpo. Eu acho que o mais conhecido é em relação à síntese, né, da produção das células vermelhas do nosso sangue. Então, as pessoas que acabam por ter uma deficiência da B12 podem desenvolver a anemia megaloblástica, que a gente chama, que é aquela anemia em que as células começam a ficar maiores do que o tamanho normal delas. E a B12, ela também desempenha um papel importante no sistema nervoso, ela também participa da síntese do nosso DNA, que é o nosso material genético, e talvez o que muitas pessoas não saibam é que ela também está muito ligada à nossa saúde cardiovascular. Então, ela está envolvida no metabolismo da homocisteína, que é um composto que o nosso corpo produz. Então, quando a gente tem uma deficiência da B12, esse composto aumenta e ele está relacionado a um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, mas quando a B12 está em níveis normais, adequados, ela ajuda a regular esse composto dentro do nosso corpo. E por que os alimentos de origem animal são considerados as melhores ou até mesmo as únicas fontes de B12? Isso é verdade? Eles realmente são as melhores fontes da vitamina B12? Na verdade, quem produz a vitamina B12 são bactérias, não são os animais em si. Então, o que acontece é que esses animais, eles possuem bactérias dentro do trato gastrointestinal deles, e eles conseguem absorver essa B12 produzida por essas bactérias. Mas o curioso é que muitos animais hoje, que são criados para o consumo humano, eles são suplementados com a B12, porque eles acabam sendo criados confinados, né? Então eles não são expostos aos ambientes naturais, né, que são contaminados com essas bactérias, então acabam optando por suplementar a ração que é dada para esses animais. Então, querendo ou não, né, penso que é uma forma ineficiente de conseguir essa vitamina, porque as pessoas vão ter que consumir, né, aquela carne que foi suplementada para conseguir a B12 através da carne, né? E querendo ou não, a suplementação é uma forma, é uma fonte, né, de conseguir a B12, então as pessoas poderiam consumir o suplemento diretamente. Além disso, hoje em dia tem diversos alimentos que são suplementados com a B12 e também existem algumas algas que são produtoras de B12, mas geralmente elas produzem a B12 na forma inativa. Então a gente acaba não considerando como uma forma segura de conseguir a B12 através da alimentação. O animal passa a ser só, então, um atravessador. Ele não tem nada a ver com a produção de B12. A produção de B12 estaria nas bactérias, mas que também pelo confinamento não é tão eficiente vir pelas bactérias através do animal, então há a suplementação e no fim as pessoas estão comendo uma carne que foi suplementada por B12, é isso? Isso, exatamente. Não só o confinamento contribui para isso, né, diversos outros fatores, então a ração por si só, né, eles acabam recebendo só ração geralmente, né, enfim, tem diversos fatores que acabam afetando, né, essa produção que seria natural para eles através dessas bactérias, né. Fabiana, quem consome alimentos de origem animal está com a B12 garantida e livre do risco da deficiência dessa vitamina? Não, na verdade não é bem assim. Existem muitas pessoas... sim. Muitas pessoas que consomem alimentos de origem animal, elas podem ter a deficiência de B12. Inclusive, muitas pessoas têm a deficiência e nem sabem, né? Mas, obviamente, um primeiro fator que a gente precisa considerar é se a pessoa consome uma quantidade adequada através da alimentação, né? Então, se ela não consome uma quantidade adequada, ela vai ter uma deficiência, obviamente. E se ela não consome uma quantidade adequada, ela talvez não terá uma deficiência. Isso porque a B12 é uma vitamina meio chatinha
certinha, assim, para ser absorvida. Então, ela depende de muitos fatores, dentre eles, um estômago e intestino saudáveis, né? Então, pessoas que têm algum acometimento desses órgãos podem ser afetadas, né, pela absorção, podem não ter uma absorção muito legal dessa vitamina. Então, pessoas que têm doença de Crohn, por exemplo, doença celíaca, podem ter uma absorção reduzida, ou pessoas que passaram por uma cirurgia de redução de estômago, pessoas que usam alguns tipos de medicamento e até mesmo a idade mais avançada pode afetar a absorção da B12. Então, muitas pessoas podem ter a deficiência e não sabem. Sim, isso, exatamente. É que penso que isso é mais evidente, né, nos vegetarianos, nos veganos, porque é algo que a gente acaba tendo um cuidado maior, querendo ou não, né? Porque a gente já sabe que vai provavelmente precisar de uma suplementação, por exemplo, né? Mas não é porque a pessoa consome alimentos de origem animal que ela vai estar com a B12 em dia. O que acontece é que a gente acaba tendo uma atenção maior. Aparece mais em vegetarianos e veganos porque são pessoas que, por ter essa atenção maior, estão ali fazendo um check-up com mais frequência, fazendo exames, e aí isso acaba aparecendo, mas porque essas pessoas estão olhando para isso. Isso, exatamente. Penso que é um dos fatores também. Quais são os sintomas da deficiência da vitamina B12? Assim, existem diversos sintomas, mas muitas vezes as pessoas acabam tendo uma certa dormência nas mãos, nos pés, nas extremidades do corpo. Às vezes dá uma sensação meio de vertigem, então parece que a pessoa perde um pouco o equilíbrio, tem uma sensação que vai cair, mais ou menos. A memória também acaba ficando ruim. Esses são alguns sintomas mais clássicos da B12. Existem alguns outros, mas esses são os mais clássicos. Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas é a oportunidade da gente aprofundar melhor. Em uma alimentação sem qualquer produto de origem animal, como podemos conseguir a vitamina B12? A forma mais segura, né, e confiável é sempre através da suplementação. Há também, né, os alimentos que são suplementados, fortificados hoje em dia, né, cereais, enfim, farinhas que são suplementadas, mas a forma sempre segura e confiável que a gente utiliza é a suplementação. Talvez um ponto seria para as pessoas também, né, tomarem cuidado com a autossuplementação, né, que querendo ou não, muitas pessoas acabam comprando suplementos por si só e suplementando sozinhas, e querendo ou não, a B12 ela interage com outros nutrientes dentro do nosso corpo, então é preciso fazer uma avaliação global da pessoa. Então, eu recomendo que as pessoas tomem cuidado com a autossuplementação e, claro, sempre que possível, passar em um profissional que vai conseguir ajudar a pessoa com isso. Isso é bem importante. Então, a recomendação é sempre procurar um profissional, fazer o exame, que é o exame de sangue, Sim. E aí fazer a suplementação pela recomendação do profissional. Isso. Que daí o profissional vai saber ajustar doses, qual vai ser a melhor forma de B12 para suplementar e talvez colocar outros nutrientes juntos ali na fórmula que talvez a pessoa também tenha deficiência desses outros nutrientes e que, querendo ou não, eles todos interagem dentro do corpo humano. Então a gente precisa saber o que colocar, as doses, enfim. Tem uma dúvida que as pessoas também têm com relação à origem da vitamina B12 que vai nessa suplementação. Você tem alguma informação sobre? Não tenho certeza, mas penso que seja através da síntese através das bactérias mesmo, ou síntese através de laboratório mesmo, né? Então, se faz a B12 no laboratório e os alimentos são fortificados, né? Não são de origem animal. Por que as pessoas elas produzem um preconceito em relação à suplementação? E como podemos transcender isso? Acredito que muitas pessoas têm um preconceito com suplementação, talvez porque por crenças mesmo, né, culturais, sociais, e talvez por valorizarem um cuidado mais natural com a saúde, ou também por não entender muito bem o papel da suplementação na saúde quando necessária, né. Também penso que por um excesso de marketing, né, das empresas, de alegações e também qualidades questionáveis de muitos suplementos que existem no mercado, né, e isso pode gerar uma desconfiança nas pessoas. Mas para transcender esse preconceito, acredito que é necessário educação, né, diálogo aberto e, claro, sempre uma abordagem baseada em evidências científicas, né, de como esses suplementos podem desempenhar um papel no corpo e também para eles serem usados de uma forma adequada. Porque a suplementação não deixa de ser natural de uma certa forma também, né? Sim, e também que às vezes ela vai ser necessária, né? A gente não vai usar uma suplementação quando ela não é necessária. E
e, querendo ou não, ela vem, né, de compostos que a gente encontra nos alimentos, na natureza, né, enfim, que às vezes a gente, né, não consegue manter esses níveis por algum motivo, né, enfim, e a gente vai ter que suplementar. Mas depois a ideia é que a pessoa, né, consiga manter isso naturalmente através da alimentação. E o efeito no organismo é o mesmo, vindo pela via da suplementação ou vindo pela via da alimentação, o efeito da B12. Sim, ela desempenha o mesmo papel. Fabiana, e para quem estiver ouvindo a gente, que dica você dá, qual é o primeiro passo possível hoje que uma pessoa pode dar em direção a uma alimentação e a um estilo de vida, assim, qualquer derivado animal? Em relação à alimentação, acredito que um passo fácil seria ela parar de consumir algum alimento que ela já não gosta muito, que para ela já não faz muita diferença. Eu falo isso porque eu tenho muitas pessoas que me contam que elas comem carne ou algum alimento de origem animal porque foi falado para elas que elas precisariam consumir esses alimentos, senão elas ficariam doentes, né, enfim. E elas nem gostam tanto, né, então é um passo fácil que acredito que talvez para muitas pessoas aconteça da mesma forma. Então as pessoas podem tentar diminuir alguns alimentos de origem animal em uma refeição ou em um dia da semana. Existe até a campanha da segunda-feira sem carne, né, que é mundialmente famosa, que incentiva as pessoas a diminuírem o consumo de carne na segunda-feira, mas não necessariamente, né, precisa ser na segunda-feira, pode ser em qualquer dia, que já ajuda bastante. E agora talvez até a oportunidade de você contar um pouco de você, da sua história, a sua visão, por que o veganismo para você? Primeiramente, em respeito aos animais, a Fabiana lá do passado, né, nunca nem sonhava que ia se tornar vegetariana, muito menos vegana. Na verdade, foi meio por acaso, mas que bom que aconteceu. Quando eu estava no meu bacharel ainda, estavam organizando um simpósio sobre vegetarianismo na minha faculdade e eu fui de curiosa. Eu nem não fazia ideia do que se tratava, era muito leiga no assunto. E eu fui de curiosa para saber, né, entender um pouco mais, né, entender as motivações, enfim. E naquele dia eu fiquei muito impactada. E saí de lá já falando que eu não ia consumir mais carne. Daí parei de comer carne. Depois fui retirando outros alimentos da minha dieta. Me tornei vegetariana. Depois isso foi permeando outras áreas da minha vida. Me tornei vegana. E, querendo ou não, isso abre muito, né, os nossos olhos, a nossa visão, e percebe que não é só, né, em relação aos animais, mas também isso afeta a saúde do meio ambiente e, querendo ou não, a saúde dos seres humanos, né? Sem saúde dos animais, sem saúde do meio ambiente, não há saúde dos seres humanos, né? Então, tudo isso está muito interligado e, querendo ou não, eu me preocupo também muito com o que a gente está deixando para as gerações futuras, né? O que elas vão encontrar aí no futuro delas. Você percebe alguma mudança no seu organismo a partir dessa transformação que você fez na alimentação? Várias. Eu percebo que eu não me sinto tão pesada, né, depois que eu me alimento. Então, sempre que eu comia algum alimento de origem animal, eu me sentia muito pesada, né, o estômago pesado. Muitas vezes isso atrapalhava minhas atividades do dia a dia. E agora eu como e, né, me sinto normal, não tenho aquela sensação de peso no corpo. Eu sinto que a minha pele melhorou muito também. Eu tinha um pouco de acne na face, né, e depois que eu parei de comer os alimentos de origem animal, isso melhorou bastante. Raramente eu tenho alguma coisa na pele. Tenho bastante energia para fazer atividades físicas, enfim, isso me ajudou em vários aspectos. Ótimo. Fabiana, e onde é que as pessoas te encontram na internet? Alguém que quer entrar em contato com você? Como é que as pessoas te acham? Eu acho que a forma mais fácil é o meu Instagram, que é NutriFabi Hashimoto. Lá tem um link onde tem o meu contato, ou pode me mandar mensagem no direct mesmo. E no Google também. Se você colocar o meu nome, você consegue me encontrar por lá. Fabiana, eu agradeço você ter disponibilizado parte do seu tempo para estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento. Foi bem importante. Não, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo pelo convite. Parabéns pelo projeto também. Muito bacana. E que dê muito sucesso para você. E se você quiser saber mais sobre como reduzir o consumo de produtos de origem animal, assista a estas entrevistas que aparecem abaixo aqui na tela. Até a próxima!